Boa tarde, gente. O pessoal aqui da TV 247, mas estamos começando mais um programa da Estação Sabiá, na TV 247, no nosso estúdio aqui no Rio de Janeiro. É nosso canal de arte, cultura e liberdade. E hoje eu sou Regina Zappa e hoje eu estou aqui com a Lu Araújo, uma super produtora cultural, que vai falar para a gente sobre tudo que ela faz nessa área e a gente vai entender por que cultura é tão importante. Então vamos começar logo com essa pergunta, né? Eu sei que você vai contando para a gente todas as produções que você já fez, tem algumas coisas que eu estou aqui para te perguntar, mas eu queria começar com uma coisa básica, que é o seguinte: você, com toda a sua experiência nessa área de produzir cultura e descobrir artistas, muitas vezes, o que você pode dizer para a gente da importância de se ter essa produção cultural não só apoiada, como aprovada por todo mundo? O que significa isso para uma nação? Olha, eu acho que significa tudo, né? Significa a identidade de um povo, né? Principalmente no Brasil, sabe, Regina? Eu acho que o Brasil é um grande manancial de cultura. E de diversas culturas. Eu não estou falando de uma coisa específica, mas de diversos momentos e culturas. E eu costumo dizer que isso brota no Brasil. Sai mais do que qualquer outra coisa que a gente tenha plantado aqui, que tenha sido de alguma forma cultivado. Nós somos um país muito ligado, somos essencialmente culturais, artísticos, temos criativos. É uma loucura o que acontece no Brasil. E você já circulou muito pelo Não, Brasil. E principalmente quando você sai daqui, começa a olhar o que está sendo produzido no mundo, mesmo independente de sair, mesmo aqui estando em contato com outras coisas, mas quando você sai, isso fica muito claro. Então, assim, de um modo geral, na educação, a cultura da formação do cidadão, a cultura é essencial. Eu acho que você, quando tem cultura, tem muito mais sensibilidade para ver a vida, para olhar o outro, para se tornar uma pessoa mais feliz, né? E mais sensível. Mais sensível, mais até solidária. Exatamente, tudo isso, né? E no que diz respeito à questão artística, esse é um grande manancial do Brasil e que sobrevive aos trancos e barrancos, porque a gente está vivendo um momento mais duro agora, mais complicado por todas as atribulações que estão sendo colocadas e impostas de alguma forma por uma série de questões, mas o Brasil teve dificuldade de reconhecer sua própria cultura e de dar lugar a ela, de valorizar isso dentro do panorama da economia criativa, o que é uma grande bobagem, porque nós somos nós temos um gigantesco potencial nessa área. Eu sei disso porque, como produtor, eu faço coisas que acontecem e vejo o que eu não consigo fazer. E que é uma pena, que você fica triste por não conseguir uma pena trazer aquilo para a tona. Eu, esses dias, estava vendo uma entrevista do economista Paulo Nogueira Batista, que foi nosso diretor, foi diretor no FMI, foi nos BRICS, e ele dizia uma coisa, quer dizer, em outra área, ele dizia que foi assim, que naquele tempo o Brasil, que ele era diretor do FMI ou dos BRICS, o Brasil nadava de braçada, era super admirado no mundo inteiro e era muito mais admirado pelos estrangeiros do que pelos próprios brasileiros, e que a gente naquele momento estava começando a superar esse complexo de vira-lata. Essa baixa estima, né? Essa baixa estima, né? E que é uma bobagem, porque pelo que você está dizendo, e a gente sabe, o manancial que a gente tem de criatividade e de cultura e tudo isso. E tem um outro aspecto, né, que nós temos uma cultura muito nova, muito jovem perante as grandes, ao velho mundo, entendeu? Então, assim, nós temos ainda muito frescor, muita coisa para apresentar, mesmo dentro do Brasil. Né? O Brasil precisa se reconhecer nesse papel. Exato, então, assim, quando eu chego, é muito engraçado, porque eu só faço essa comparação do Brasil com outro lugar que aí não pelo tempo, mas por ser jovem,
ao contrário, que é com a África, mas pelo isolamento que é imposto à África, porque a cultura africana é linda e riquíssima. Então, assim, o Brasil e a África, do meu ponto de vista, e aí acho que as coisas se complementam, porque a gente tem muito dessa herança africana também, misturada com a coisa dos índios e dos próprios portugueses, das vozes. É uma parte fortíssima da cultura brasileira. Então, assim, nós somos a grande novidade, sabe, da cultura no mundo, principalmente da música, que é a praia que eu mais trabalho, que eu aí nado de braçadas de alguma forma, mas eu tenho muita clareza disso, né? Tudo que chega aqui é meio processado. Na música, por exemplo, a gente está fazendo um jazz que não é um jazz, que não dá para ser categorizado com nada que está sendo produzido nos Estados Unidos, mesmo com as novidades que surgem lá, porque que se junta com os nossos elementos, de colonização, com os nossos elementos regionais. Você envolve isso com o Nordeste, com o Norte do país ou com o Sul do país, você já tem um outro ingrediente para esse bolo. Então é uma total... É a questão antropofágica, né? Que a gente, que Oswaldo de Andrade já dizia, a gente mastiga tudo que vem e vomita aquilo de uma forma muito própria, né? Muito brasileira. Nessa área de música que você está circulando bastante, produz discos e descobre pessoas, artistas, o que está acontecendo agora no Brasil? Quer dizer, fora, não estou falando dessa destruição que a gente está vendo, desse ataque, né, às artes, à cultura, que é justamente, talvez, para frear esse autoconhecimento, frear todos esses aspectos de solidariedade e de conhecimento, né, das pessoas, mas sem contar o momento que a gente está vivendo, politicamente falando, culturalmente, musicalmente, o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Olha... Está acontecendo o que sempre aconteceu, uma produção enorme, várias novidades, várias pessoas novas surgindo, de vários lugares do país. Se por um aspecto a gente tem essa demonização de alguma forma da cultura, por outro lado a gente tem aspectos tecnológicos que também facilitaram muito a vida de quem faz cultura, né? Ou quem faz música, por exemplo. Então o mundo mudou muito nesse sentido, que era uma coisa muito complicada antigamente, você entrar num estúdio, gravar, fazer uma produção de um disco, ou chegar a um lugar de massa e tal. Os processos todos foram facilitados. Então hoje você pode gravar dentro da sua casa, com um gravadorzinho mínimo. E transmitir para o mundo. Transmitir pelo mundo, pela internet. Você pode criar o que eu acho que é a grande novidade do mundo hoje é que você vai criando guetos dentro desses universos, independentes do mainstream, entendeu? Do que supostamente seria uma stream, você vai criando canais de aderência ali, as pessoas vão conhecendo a tua música. Então, tem pessoas que estouram hoje na internet, que acontecem na internet, que nem disco gravado tem. Então, acho que é uma mudança nesse sentido. Mas agora, isso torna essa questão muito segmentada, quer dizer, não tem mais... todo mundo conhece esse cantor, todo mundo conhece. Isso fica... como você disse, em guetos também de público? No primeiro momento, talvez, mas depois que isso explode, não. Todo mundo passa a conhecer, até a gente, mesmo sabendo que pode não gostar, tem curiosidade e vai tentar entender. Mas eu acho que de alguma forma, isso começa segmentado, começa dentro de um ambiente quase que eu diria, familiar, dos amigos, da própria estrutura que vai cercando aquilo ali, que divulga para o outro, que marca o outro e tal. Mas isso no processo, aí já estou falando no processo de comercialização e difusão e de promoção disso, de alguma forma, mas na essência do surgimento de novos artistas, eu acho que a gente tem sempre muita coisa acontecendo, e esses momentos de resistência também são esses momentos, verdade, são muito férteis. Agora, o Brasil é um mundo. Para ser um continente, é completamente diferente de você falar de uma nação que você tem de alguma forma um domínio territorial, um controle, que você sabe que daqui a 200 quilômetros está sendo feito. Muito difícil a mordaça, né? E são muitos países dentro de um único país. Você chega em Pernambuco, você tem um manancial gigante de coisas sendo construídas, de novos talentos. Pernambuco é muito rico em cultura. Mas né? Pernambuco é rico, o Pará é rico, Amazonas
é rico, a Bahia é o outro celeiro, né? O Rio Grande do Sul é outra coisa. Então, assim, são muitos Brasis, né? Nesse sentido. Eu não tenho desânimo algum com o processo criativo do Brasil. Acho que a gente vem de vento e popa. Se eu tenho alguma coisa que me entristece com relação à cultura produzida no Brasil... São as políticas públicas. São as políticas públicas, a falta de política pública. E isso você vem acompanhando há algum tempo. Teve algum momento que a gente teve um Ministério da Cultura mais ativo? Sim. Eu acho que sim, durante os governos do PT, com certeza, quando o Gil era ministro, quando o Juca era ministro. Principalmente Regina, porque as pessoas começaram a se falar, sabe? Assim? Porque existe uma questão também, talvez até pela falta de política ou pela falta de apoio nesse sentido, é quase que como se as pessoas se tratassem como inimigas e concorrentes. Inimigas talvez não, mas concorrentes. Não posso ter meu trabalho aqui. Artistas, produtores, gente que está começando, tudo, né? Todo mundo fica marcando o seu território. O que eu acho que foi muito importante na gestão do Gil, por exemplo, foi colocar isso na mesa para todo mundo discutir e fazer, e ouvir todas as opiniões e fazer com que a gente trocasse. De uma hora para outra, o Brasil passou a não ter mais esse ranço da disputa. Nós passamos a ser parceiro. Cultura, né? Que disseminava muito. Muito, trocas, festivais. Foi criada uma entidade, que era a Abrafim, que reunia festivais independentes de todo o Brasil. Então eu pude conhecer meus pares em diversos lugares do país. Era uma coisa em ebulição, efervescente. Eu acho que a gente rodou isso é uma conquista. Mas, assim, é claro que tem todo um trabalho para isso ser esfacelado, assim, né? De alguma forma, essa resistência para preservar essas conquistas. Então, assim, a gente continuava tendo. Então, eu acho que o que aconteceu no governo do Gilberto Gil foi uma revolução. A cultura passou a ter um outro papel de destaque, de importância, e não somente vinculada a uma questão como a Lei Rouanet. Diversos outros aspectos foram ampliados, construídos e tal. Eu acho que foi um momento muito fértil e que alimentou projetos. Por exemplo, eu sou um exemplo de um projeto que foi construído, eu, Lu, porque sou muito vinculada ao projeto que eu faço, que é o Mimo Festival. Fala do Mimo pra gente, conta como é que ele nasceu, como é que... Então, o Mimo surge nesse momento, e surge, inclusive, a partir de um encontro que houve aqui no Rio de Janeiro, onde o Gil foi conversar um pouco com... Eles saíram pelo Brasil conversando com os setores e tal, e teve um encontro, que era, inclusive, ligado às pessoas que faziam música clássica, música instrumental, e ele dizia, olha, a gente vai ampliar isso, mas é impossível fazer por todos. Façam por vocês, saiam, ganhem esse país, nós precisamos ocupar esse país. E aí eu pensei, façam cultura, se não temos equipamentos, venham pra rua, vamos sair, vamos ocupar. Eu falo isso e fico arrepiada. Não, porque... É que o Amir Haddad falou aqui pra gente outro dia também, ele tem o grupo Tá na Rua, que é isso, ele disse assim, eu faço a minha resistência desde sempre, porque eu tô na rua. Pois né? E aí, com a cultura. Aquilo foi um choque, falei, claro, vamos pra rua, vamos ocupar, de alguma forma a gente tem apoio agora, tem alguém olhando para isso. E aí eu saí daqui do Rio de Janeiro, já era uma produtora, já tinha uma carreira aqui, mas eu também estava num momento de querer mudar um pouco a vida, porque as coisas vão mudando também, a gente passa crises, a própria indústria cultural, a música também passou por um revertério no final dos anos 2000, né? Tudo mudou, não era mais gravadora, era independente, não era CD, não era mais LP, era CD, enfim, todo esse processo. E é muito rápido, e cada vez vai mudando e cada vez mais rapidamente, né? Sim. Você já não sabe qual é o E claro que essas mudanças criam impactos. Claro, e aí nesse momento eu também começo a pensar, nossa, eu quero parar um pouco de fazer coisas pelos outros e fazer alguma coisa que eu acredite. E aí surge o Mimo. E aí, muito inspirada também na questão de vamos para lá, vamos fazer, vamos vencer, vamos sair, vamos olhar o Brasil. Eu adorava o Nordeste, eu sou filha de nordestinos, minha mãe é pernambucana, era pernambucana e meu pai era paraibano. E eu amava Olinda, Pernambuco. E resolvi um dia criar um festival a partir de uma cena que eu vi num carnaval. Eu estava trabalhando e tive um day off no carnaval de Recife e fui para Olinda, fiquei hospedada na casa de uma amiga. Não estava muito carnavalesco, mas é impossível não ficar animada em Olinda. Saí um pouquinho para ver um bloco passar
Era muito cedo, e vi uma cena que me impactou bastante, que foi um grupo de pessoas, claramente locais, não eram turistas, jogarem uma garrafa de cerveja de vidro, arremessarem essa garrafa na porta da Igreja da Sé, em Olinda, que é a Catedral da Sé. E aquilo foi essas coisas que você nem sabe por que acontecem, mas acontece porque eu me senti profundamente agredida. Eu não tive capacidade de ir lá abordá-los, porque era um grupo, estava todo mundo ali já, né? Era carnaval. Mas eu falei, olha, o que acontece? Por que a gente não valoriza a nossa história? Por que essa pessoa que está aqui, que possivelmente é daqui da região, está fazendo isso? Com a sua própria história. Com a sua própria história. E aí aquilo foi, de fato, uma revolução na minha cabeça. Eu voltei para casa da minha amiga, avisei, vou fazer um festival, vou fazer alguma coisa que envolva isso. Era que você pensou? Não, eu fiquei um tempo pensando, como é que eu vou fazer? Porque basicamente eu comecei a entender vários outros aspectos. Olinda não tinha um teatro funcionando, não tinha um cinema. Era uma cidade profundamente cultural, era quase dormitório de artistas, porque as pessoas moravam lá, mas iam trabalhar em outro lugar. Tinha 22 igrejas e quase todas fechadas, até para turismo, porque não tinham segurança, viviam em guerra com o Estado. Eu falei, como é que eu vou chegar e fazer uma ocupação disso, né? E levar essa cultura para a rua. E foi aí que comigo começou. Eu fiquei um ano maturando isso. E aí resolvi propor um projeto à cidade, que fosse um projeto que ocupasse durante um período várias igrejas da cidade, os museus, os casarios, as residências, os ateliês de arte plástica, com música, e aí música variada, num contexto variado, mas que tivesse sempre esse elemento da boa qualidade, de forma que as pessoas pudessem ouvir música num outro ambiente, e pudessem também conviver com esse patrimônio, criar respeito, se identificar ali com a sua história. Aí você volta para a garrafada na igreja ali, que é falta de conhecimento até, de autoconhecimento da sua própria cidade, do valor daquilo, né? E hoje, passado tanto tempo, né? Eu faço isso há 16 anos, né, lá em Olinda, eu ouvi muitas histórias de pessoas que nunca tinham, inclusive, entrado naquele lugar. Então, e que não tinham noção mesmo disso, achavam que tudo aquilo era um bando de coisas mais antigas, né? Uma velharia ali que, enfim, não tinha nenhum valor, né? Essa coisa do valor, de você colocar o valor naquelas coisas que são suas. A gente volta àquela história de que da autoestima, né? Magalhães falava, né, que coisas do passado podem ser altamente significativas no futuro. E são. Porque se a gente não constrói esse futuro, a gente não preserva, a gente dá nesse mesmo lugar que a gente está discutindo do início, que é sem a falta de consciência também do que é a sua própria cultura, a sua história, de amor próprio a isso, a gente cai nesse lugar de desprezo. Desprezo, desalento, sabe? Não, e de desprezo, que eu acho que abre espaço para esse ataque e a não valorização da cultura, que vai resultar em todas essas coisas que a cultura traz e que sem ela a gente fica às vezes tem uma sensação que tem um equívoco nesse discurso e que as pessoas não se dão conta. Olha, o que toda hora que eu converso com alguma pessoa que vem falar alguma coisa com relação à cultura, ela está falando de roubalheira. Ela não está falando do potencial do conteúdo em si. Entendeu? É como se tivesse, a partir de algum momento, algum desvio, de alguma coisa que foi promovida, tudo tivesse acabado. As pessoas não se dão conta, mas elas consomem cultura o tempo inteiro. Ficam falando mal da Lei Rouanet, ficam falando mal das produções, ficam falando mal de tudo, mas não param de ouvir música, não param de ver televisão, séries e coisas. Isso tudo é cultura, né? Moda é cultura, né? Economia criativa de um modo geral é um monte de coisas, então... Fora que rende empregos e divisas e dinheiro e verbas para a própria cidade. Mas como é que... Aí você conseguiu realizar o mimo? Consegui realizar um mimo nesse momento, fiquei muito feliz, saí daqui, né? Fui fazer um festival, sei lá, quase 2.000 quilômetros do Rio de Janeiro.
Mas foi uma batalha enorme, foi muito difícil conseguir aquilo. Agora, ao contrário do que eu podia inclusive esperar, eu esperava que pudesse ter algum problema de público, por exemplo, porque eu faço um tipo de programação que não é tão simples, não é uma programação tão voltada para o que está no mercado, para o que toca em rádio e tal. Eu tive sempre muito público no festival. É uma contradição. Eu tive muita dificuldade de manter isso, né, para poder oferecer isso gratuitamente, porque eu faço um festival que é todo gratuito, ele tem um alto padrão de qualidade, mas ele é gratuito. Eu costumo até dizer que eu acho que ele é um excelente exemplo de bom uso da Lei Rouanet, porque a gente consegue atender a todos os aspectos do que são discutidos hoje como elementos importantes para a lei. Ele é gratuito, ele tem como base o patrimônio histórico brasileiro. É de qualidade. Artistas de qualidade, ele tem aulas, ele é multidisciplinar também no sentido das linguagens artísticas, ele tem cinema, ele tem literatura, ele tem uma série de coisas oferecidas. E aí foi uma construção, Regina. Eu fui ano a ano crescendo, primeiro ano foram 5 concertos, mas eu já tive a sorte de encontrar um parceiríssimo que foi o Nelson Freire, que topou fazer a abertura do Mimo com a Orquestra Sinfônica do Recife, e foi um marco isso para o festival. Mas quando você oferece coisas de qualidade, as pessoas vêm, as pessoas vão, elas podem até não saber, não conhecer, não entender talvez num primeiro momento, mas a qualidade é indiscutível, né? Eu acho você absorve aquilo e eu pronto. nunca tive um concerto cancelado no Mimo por falta de público. Normalmente é o contrário. Toda a equipe, um batalhão de choque preparado para as dificuldades que a gente vai enfrentar de tanto público. Ou seja, não existe este problema. Você pode discutir valor de ingresso, valor disso, aquilo. Agora, dizer que o brasileiro não é um povo curioso, que ele não tem interesse na cultura, não é verdade, porque a gente sabe, a gente convive diariamente. É difícil você ter uma casa no Brasil que não tem um artista. Vamos olhar para isso. Como é que pode? Excelente. Que discurso, sabe? Que discurso é esse? Quase todo mundo tem um artista próximo, ou um músico, ou um ator, ou alguém que trabalha com cinema, ou que faz alguma coisa, que faz artesanato, que desenha. Então a gente convive com isso de uma forma muito harmoniosa. E o que me assusta nesse momento ridículo que a gente está vivendo é que todas as coisas que eu sempre admirei no Brasil, porque eu tinha muito orgulho do Brasil ser um país mais liberal em determinados aspectos, reconhecedor de alguma forma, eu acho que falta política pública, mas reconhecedor da cultura em si que a gente produz, e orgulhoso, inclusive, né, orgulhoso da sua cultura. De repente isso deixa de existir? Como assim? As pessoas têm que parar um pouco e pensar, sabe? Que não é exatamente isso, e uma coisa não tem a ver com a outra. Mas aí é isso, esse momento da falta de educação tem isso, você começa a não ter critério, você não tem poder crítico. Por que a cultura e a educação são fundamentais? Porque você começa a estabelecer critérios, você começa a estabelecer análises, não precisa ser um grande conhecedor de música, mas você vai a um show, gosta mais, gosta menos, você começa a estabelecer os seus próprios parâmetros, né, de olhar para esse universo todo que é apresentado. E com a formação para o reconhecimento da cultura, você também se forma um cidadão, né? Porque o cidadão tem que estar atento a tudo. E é nesse caldo aí que se formam as civilizações, que a gente anda para frente no processo civilizatório, né? Claro, é fundamental daqui a alguns anos a gente ter orgulho do que a gente está produzindo agora, do que a gente está fazendo. A gente, poxa, tem tantas perdas nesse sentido com esse momento. Por exemplo, uma análise do dia que eu estava conversando com alguns amigos e dizendo o Brasil vinha se posicionando aí no mercado dessa coisa dos musicais já entre terceiro ou quarto país no mundo em produção de musicais. Primeiro, claro, os Estados Unidos, segundo, Inglaterra, e o Brasil veio, basta olhar a produção dos últimos 10, 12 anos nesse campo. E aí vem uma avalanche, isso deixa de existir, você elimina um mercado produtivo, né? Que gera emprego, que dá trabalho, que faz alegria das pessoas, que atende muitas vezes aos jovens, mas muitas vezes também a uma população que um pouco mais velha,
que está em busca de outras coisas, está em busca da felicidade que a cultura traz, né? Dessa coisa de alma, né? Você se E aí você mexe com tudo isso, isso deixa de existir. Ah, pelo amor de Deus, né? Falta responsabilidade nesse sentido. Eu acho que falta muita responsabilidade do Brasil em várias coisas aqui. E eu acho que, sinceramente, não falta só responsabilidade para os políticos. Falta responsabilidade para essa população, de se entender e de perceber o que é nosso de fato. Sociedade em geral. A sociedade de um modo geral, claro, a gente elimina uma parte disso. Mas tem muita gente irresponsável que não sabe o que está falando, que fala, fala besteira. Fala besteira. Vamos olhar para as coisas, né? Então vamos eliminar o futebol também? Vamos? Vamos acabar com o futebol? Por que ele é melhor, né? O esporte... as pessoas de idiotas úteis, né? Quer dizer, o jogador é um idiota útil porque está lá jogando para quê? Para ganhar dinheiro. Vamos acabar com outras coisas? Por que só o que é artístico nesse sentido? Vamos olhar e temos que reconhecer, dar um passo atrás, recuar. As pessoas precisam recuar e olhar a cultura, independente do que tenha sido dito sobre a Lei Rouanet ou não, e que também não é isso que as pessoas estão dizendo. Não, as pessoas falam sem conhecimento. Muita mentira, sem conhecimento de causa. Ninguém sabe, em qualquer âmbito, em qualquer setor da sociedade, você vai ter as coisas que funcionam muito bem e sempre um ou outro que se aproveita daquilo. Sabe, é da natureza humana, em qualquer setor. Né? Na Lei Rouanet, você tem... As pessoas falam sem saber sequer o que é a Lei Rouanet e o que ela promove. Olha, eu vou te dizer que é muito difícil, inclusive, até para quem está na área saber o que é a Lei Rouanet. Tem muita gente que da própria área que cria esse tipo de... Né? Agora, vamos reduzir o teto da Lei Rouanet para atender a todos. Nosso problema nunca foi teto, sempre sobra dinheiro de utilização. A questão da chamada, nesse ponto, do que o governo está propondo, não tem que vir para o produtor, ela tem que vir para o empresariado. Que esse sim é que tem que ser mais efetivo, mais responsável e criar possibilidades de abrangência, de entender que o Brasil não é só Rio e São Paulo. De fato acontece. Acontece muito mais coisa nesses lugares. Claro, eles também são muito maiores e alimentam uma série de almas, né, no sentido de cultural. Agora, a gente... também tem que dar essa chamada no outro lado. Não só os produtores. E não adianta também ficar exigindo que uma pessoa, um produtor de Rio Branco tenha a mesma experiência que eu como produtora que vivo aqui, que estou há anos nessa praia. A gente tem que ter mais intercâmbio, tem que fazer as coisas circularem para as pessoas entenderem. Mais flexibilidade, né? Teve uma época que a Petrobras tinha uma política cultural de descentralização, exatamente. Tinha números, né? Eles tinham um programa Petrobras Cultural que tinha dividia as produções, dividia as verbas pelo Brasil inteiro. Mas, Regina, a gente começou a sair de Rio e São Paulo um pouco. Regina, isso não era um programa da Petrobras. Isso era um programa de governo. Sim, claro. Porque era nesse período do Gil e do Juca. O que eu imagino que tenha acontecido nessa época? Eu imagino, não tenho informações concretas sobre isso, mas eu acho que eu posso falar aqui o que eu acho. Eu imagino que o Gilberto Gil, a assumir o cargo e negociar isso, porque ele abriu mão de muitas coisas para fazer isso, nesse sentido de, né, tinha que ser generoso para fazer isso. Agora, milagre, como eu costumo dizer, é mais caro. Ele tinha que ter um suporte do governo nesse sentido. Então vocês precisam de uma pessoa de importância na cultura? Agora me deem esse suporte. Se não dá para aumentar o teto da cultura, vamos fazer uma negociação com as estatais, de forma que elas também, de algum modo, espalhem esse pensamento dentro dos seus departamentos de comunicação. E a gente tinha na Petrobras uma pessoa seríssima, que era a Eliane Costa, que realmente ela fez uma parceria com o Ministério que funcionou perfeitamente bem. Eu me lembro que a Petrobras tinha programas do tipo vamos resgatar as músicas da beira do Xingu cantadas pelas índias, porque senão vai desaparecer. Então tem um CD ali com isso, quer dizer, isso é você cuidar da sua história. Claro! Né? Porque daqui a um tempo ninguém vai saber quem eram as índias do Xingu que cantavam e o que elas cantavam. Né? Não, exatamente. Importante para nós, embora muita gente ache que não tem. E a Petrobras, essa que também está demonizada nesse momento,
foi responsável por mudar toda a política de um setor a partir desse pensamento. É verdade. A partir do momento que a Petrobras começa a se esvaziar a sua participação em cultura, não usar mais a lei, diminuir esse Cancelou investimento, toda a verba de festival. o mercado todo começa também a tomar um outro rumo, entendeu? Então é muito importante o trabalho que foi desenvolvido, como esse da Petrobras, mas que gerou para o mercado, várias empresas vieram. Exemplo, né? Que serviu de exemplo para a Natura, para Itaú Cultural, para várias fundações. Eu tenho certeza disso que eu falo, porque é claro que existe toda uma manifestação independente dessas empresas e com seus interesses, porque mas criou-se um ambiente. Mas criou-se um ambiente para isso, entendeu? E aí você vê que à medida que isso foi passando, e aí isso não depende desse governo agora, isso já foi um processo anterior, também já começou um pouco atrás, há 3, 4 anos atrás, isso foi diminuindo. E foi diminuindo também a possibilidade de empreendimento né? Você acaba fazendo as coisas mais concretas, as que estão mais à vista, as que são mais visíveis, e deixamos de atender a essas pessoas e a esse Brasil que é tão importante, que fica tão feliz também de ser reconhecido, né? Estava vendo um vídeo ontem da Madonna com as batuqueiras de Cabo Verde. Maravilhoso. Né? É isso! Né? Eu quero ver Betânia com as lavadeiras, né? Eu quero ver com as índias do Xingu, com as quebradeiras de coco do Babaçu que cantam. Estamos esperando você produzir tudo isso. Né? A gente quer ver também. Eu tenho muita disposição e acho que tem muita gente que tem disposição. A gente só precisa olhar com isso com mais carinho, sabe? A gente precisa se olhar com mais carinho. E lutar, né? Porque a gente pensa que a gente conquista as coisas e elas ficam ali permanentemente, mas não é verdade. As conquistas que a gente faz, elas têm que ser preservadas com resistência, com luta, porque mesmo em ambientes mais favoráveis, se você não está atento àquilo, não está lutando, aquilo pode ir embora. E como nós somos jovens, não temos essa característica de total identificação do que é o nosso patrimônio material e imaterial, isso às vezes se perde, entendeu? Porque é muito engraçado, porque no mundo inteiro, Regina, quem preserva são os conservadores, sabe? Conserva, o conservador conserva. Essas pessoas é que têm a mentalidade de conservar, de preservar. E a gente está vivendo um momento conservador, hoje tem que se acabar tudo, tem que se abrir tudo. É muito paradoxal e muito louco isso, né? É um momento de destruição, não é um momento de conservar nada. Eu acho que é um momento de ódio, mas não é de ódio, é uma coisa específica. É um momento de ódio. É uma explosão de ódio. Uma explosão de ódio a tudo, e sem se dar conta do que é, né? Pode deixar acabar a cultura, ela não vai acabar nunca. Não. Nunca. A gente vai se reinventar e é isso tudo. Não vai ter Lei Rouanet, vai ter outras coisas, a gente vai se reinventar. Agora, o que eu tô falando é de uma coisa pior. É pegar uma cadeia produtiva e tirar num momento do Brasil. Olha, pensa, eu tenho 10 funcionários. Se eu parar, são 10 famílias que estão ali. Tenho funcionários de 15 anos trabalhando comigo, né? Então, assim, eu acho que é uma questão a ser pensada como negócio, que já está aprovado aí, já tem elementos, estudos que a cultura gera emprego, gera resultado. A economia criativa como um todo, e no Brasil, mais do que tudo, né? Quer dizer, é sobretudo importante no Brasil. Mas como é que você acha que, a gente está falando de resistência, em lutar para preservar as coisas, nesse momento, o que acontece nessa área? Como é que você está se movimentando? Eu sei que você passa um tempo em Portugal também. Eu faço hoje. Eu comecei a falar sobre o Mimo, mas acho que as pessoas ficaram um pouco perdidas, porque tem muita gente também que não conhece. O Mimo é um festival de música, um festival internacional de música, que acontece sempre dentro desses ambientes do patrimônio histórico. Ele começou em Olinda, em Pernambuco. Já foi em Tiradentes? Em 2004. Depois ele foi, 9 anos depois ele começou a ser realizado em Ouro Preto, aí passou para Paraty, Tiradentes, ele foi crescendo para diversos lugares até chegar no Rio de Janeiro, e sempre dentro desse espírito de trazer a arte da atualidade para espaços históricos, para espaços do passado. No Rio, onde é que foi? No Rio de Janeiro fizemos em vários lugares, fizemos uma ocupação na Candelária,
na Igreja da Glória, no Museu da República, no Parque Lage. Esse ano vamos fazer no MAN. Já foi Quando na vai Marina ser da Glória, esse ano? em outubro, mês de outubro. Então ele é um festival que circulou pelo Brasil, ganhou muito público ao longo desses anos, é uma marca que ficou muito, eu acho que muito respeitada pela qualidade do que ela entrega para o público, porque eu acho isso, não acho que a gente tem que ter nada de qualidade, é de graça, tem que ter falta de qualidade. Então, sempre, eu digo que é um festival de graça, mas podia ser muito caro se fosse pago. E ele também não é um milagre. E eu acho que os festivais gratuitos têm mais responsabilidade ainda do que os que são pagos, porque você está oferecendo uma coisa que você está ajudando na formação daquela plateia e na formação do cidadão. Né? Então tem que ser responsável e apresentar. E é um desafio enorme fazer isso dentro de uma política tão estável como a nossa, né? Mas, então, ele cresceu, esse festival, e eu comecei num processo de internacionalização. Em 2015, eu comecei a pensar... E você consegue apoio internacional? Eu faço em Portugal, é a 4ª edição. Não, mas agora quando você faz no Brasil? Não, no Brasil eu faço com os recursos daqui. Faço hoje, é um festival que começou... Basicamente, os primeiros anos foram bancados pelo poder público, de alguma forma, os estados, as prefeituras e as estatais... Esse ano? Não, mas de 6, 7 anos para cá, ele foi para o mercado privado. Então, eu tenho o Bradesco como patrocinador principal, e aí já tive outras, tive Cielo durante alguns anos, tive TIM, BNDES foi meu patrocinador há 12 anos, porque ele entendia que o que eles faziam como importância de restauro... o banco mentalidade, né? O banco tem uma concepção muito grande, é um dos grandes preservadores do patrimônio histórico do Brasil, e ele entendia que aquilo tinha que ser disponibilizado, porque a gente fez uma opção aqui no Brasil para essa questão do patrimônio religioso, de alguma forma, que é um bem privado, né? Então, aí tem várias questões que são complexas, mas aí o BNDES era uma forma que ele tinha de promover o que ele fazia, os restauros, e ainda disponibilizar aquilo como contrapartida para o público. E dentro dessa mentalidade eu fui crescendo, eu tenho investimentos pequenos, não tenho internacionais. Tenho parcerias com a França, tenho parcerias com a Espanha, tenho parcerias com entidades que também têm interesse em promover seus artistas aqui, então são eventos pequenos. E aí em 2016 eu cheguei a Portugal, porque eu também entendi, eu fiquei muitos anos fazendo esse festival no Brasil sem nunca ter ido a um festival fora. Sim. Então eu tinha a sensação de que o que eu fazia era igual a qualquer outro festival que existia nos Estados Unidos ou na Europa. Mas não era. E aí quando eu comecei a frequentar, eu percebi que não, que eu tinha construído alguma coisa que era diferente. Original, que tinha o nosso jeitinho brasileiro, que tinha alegria, que trazia divertimento para o patrimônio histórico. Porque isso é um problema hoje para o velho mundo, de alguma forma. Países como Portugal têm um enorme manancial de patrimônio, né, sem dúvida, identificado, mas que se não tiver divertimento, você vê uma vez e diz, está visto. Você vai procurar outro para ver. Você vai a uma igreja uma vez... Não frequenta. Você vem, sai da França, sai do Brasil e vai ver a igreja de São Francisco no Porto, que é uma obra de arte. Você vê aquilo, fica chocado com a beleza, encantado com a beleza, mas está visto. Agora, se você traz para esse espaço movimento, você gera fluxo, você gera turismo. E é maravilhoso você frequentar aquele ambiente tão bonito. De outra forma, num exatamente. outro olhar, né? Assim, é uma experiência diferente para quem interpreta, os artistas me dizem muito isso também, e para quem assiste. E nada é igual, nem um show é igual ao outro, nada é igual. Então são muitas experiências, né? E aí eu parti para Portugal, cheguei em uma cidade pequena, fiz um caminho bem parecido do que eu fiz aqui no Brasil, porque eu costumo dizer que o Mimo nasceu no Nordeste e fez a contramão do Brasil, né? Essa discussão que a gente está falando de centralizar no eixo Rio-São Paulo, a produção da cultura, eu saio do Nordeste e ganho o Sudeste. Então, em Portugal... Você faz um caminho inverso. Né? E isso é possível, né? Eu consegui consolidar um projeto
e fazer com que ele tivesse sucesso a ponto de ser interessante para outras cidades do sudeste do país. E hoje, por exemplo, eu vou fazer esse ano São Paulo, quase que atendendo pedidos do nosso público. Porque você vai fazer o Mimo em São Paulo também? Vou fazer também. o Mimo em São Paulo também esse quando? Ano. Também em outubro. Também em eu outubro. faço uma semana de 18 você já a 20. Tem as datas? 18 a 20 de outubro eu faço Rio. E de 25 a 27, São Paulo. Primeira mão, hein? Ninguém sabe disso. Anotem aí, não esqueçam. Então, Rio, São Paulo. Então, eu saí daqui para construir esse festival lá, que também é uma cidade também descentralizada, assim, não é nem no Porto, é acima do Porto, no caminho para o Douro. Mas é linda, uma cidade medieval, com uma ponte medieval. São Gonçalo viveu lá. E São Gonçalo construiu esse convento, que é uma coisa gigante na cidade, que depois foi se transformando. Hoje uma parte é a igreja, né? Outra parte é o museu, outra parte é a Câmara, a Prefeitura da cidade. Cortada por um rio lindo, Rio Tâmega. Eu falei, olha, quando eu vi aquele lugar, eu falei, eu quero fazer aqui. Eu cheguei, na verdade, eu fui para Portugal pensando em fazer no Porto. A minha intenção era fazer no Porto, mapeei todo o Porto, até que fiquei durante um tempo ainda discutindo com a Câmara do Porto e com a Câmara de Amarante, mas tomei a decisão que eu acho que foi a mais acertada da minha vida, que foi ter escolhido Amarante. Estou muito feliz com o resultado. Que bom, né? Isso é quando? Isso é em julho, de 26 a 28 de julho, é a 4ª edição. Só para te dizer que o ano passado nós tivemos 70 mil pessoas em Amarante. Amarante tem 40 mil pessoas, 40 mil habitantes. Né? Uma invasão. Tinha comida para todo mundo. Uma invasão do bem, é uma invasão com artística, a cidade se transforma com alegria. Imagina a alegria, a felicidade dos moradores de Amarante. Super! Né? Com essa e você coisa resgata o amor próprio, as pessoas estão super felizes, elas se sentem donas do mimo, né? Eu acho que é isso que importa. Não tenho o menor interesse em ser a dona do festival. Eu quero que o povo seja dona. A única coisa que eu quero que seja reconhecida é que eu faço isso para eles. Isso eu faço. Eu acho que fazer arte com amor tem um elemento a mais. Fazer arte é incrível, mas fazer arte com o coração, com a alma, com a paixão. E eu me descobri nisso, eu adoro fazer isso, eu adoro ver... Você é uma apaixonada. A carinha das pessoas de felicidade, descobrindo coisas, conhecendo novos artistas, vendo também os grandes nomes da música. E em Portugal você traz gente do Brasil ou são artistas portugueses? Eu faço um festival internacional, tanto aqui como lá. Aqui também. Mas é claro, né, Regina? Ainda mais nesse momento. Esse ano tá terrível, assim, eu poderia ter feito uma programação só de brasileiros. Me contive muito para não fazer isso, mas eu tenho o maior número de... Porque tem um apoio, os portugueses apoiam muito. Muito, e também porque eu acho que a gente está precisando de apoio, de dar as mãos, assim. Mas eu não consegui, não achei justo fazer isso, porque também tem todo um outro investimento dos patrocinadores, mas a minha maior população artística esse ano é de brasileiros. E você faz em outro país, além de Portugal, ainda não? Não, já fiz edições isoladas, por exemplo, fiz uma edição na Escócia, em Glasgow, a pedido de um festival. Muito bacana. Também muito orgulho de ter feito isso, fiz isso em 2017. Fiz a pedido de um festival chamado Celtic Connections, que é o maior festival de Glasgow de música, um dos maiores da Escócia. E eles têm a cada ano eles contemplam um país, nunca tinham contemplado a América Latina. E aí me chamaram um mimo para ser curador dessa... E foi um sucesso? Foi um absoluto sucesso. Incrível, tudo lotado, no grandes nomes da Milton de Holanda, com o baile do Almeidinha, Yamandu Costa, Roberta Sá, Baby do Brasil, Renata Rosa. Bom, vou pedir até perdão, porque vou esquecer alguns aqui. Mas foram, sei lá, 4, 5 dias da maior felicidade, inclusive dos escoceses, dos ingleses, das pessoas que vivem nesse lugar, inclusive dos brasileiros que também vivem fora, né? Então foi muito positivo fazer isso. Mas lá, o Mimo lá é isso, é um festival consolidado, que foi muito bem recebido pela crítica, pelo público. Tenho orgulho de ser um dos poucos festivais, um dos poucos eventos no Brasil que conseguiu vencer e atravessar
o oceano e se instalar fora daqui, porque a gente não tem apoio para nada, né? E buscando apoio onde der, né? Não, e Quer na dizer, verdade é uma fazendo coisa tudo isso com constante. dinheiro, né, de alguma forma, de Portugal, né? Não tem investimento nenhum, zero esse ano do Brasil. Às vezes eu tive ano passado a Azul, que era uma companhia aérea que trazia as duas pontas, Brasil e Portugal, mas assim, todos os recursos do MIMO Portugal vêm de Portugal. O que eu acho que é uma enorme conquista. Uhum. E eu gostaria muito de poder ver meus amigos aí, eu sei que tem muita gente querendo fazer isso, sair daqui um pouco, conseguirem isso também. Uhum. Foi uma batalha, foi muito esforço também, eu tinha um histórico aqui de sucesso, né? Me planejei muito para isso, nada é fácil, tem que se planejar, fui estudar os fundos europeus, fui estudar a própria país e a região, enfim, mas tá super certo. Então, assim, nesse momento eu tenho a felicidade de ter um festival consolidado lá, feliz com a programação, com o público, e às vezes um pouco de tristeza com o que está acontecendo aqui, porque está muito difícil. Eu já fiz 4 festivais aqui. Esse ano eu vou fazer apenas 2, porque eu não vejo horizonte. Não tem fôlego também para tanta batalha aqui, né? Num momento em que está tudo adverso, né? O que eu acho que a gente está vivendo hoje nesse segmento é uma guerra. É uma guerra. E na guerra ninguém pede, pode me passar a bomba aí? Né? Guerra é guerra, você tá ali no dia a dia, bomba, né? Vamos lá, todo mundo tentando sobreviver, tentando se refazer, tentando se reconstruir. Então... E além do festival, o que você anda fazendo hoje? Quer dizer, você já produziu disco, enfim, e você também entra na área de música clássica? Olha, eu faço... Você está conseguindo fazer outras coisas? Você está Não, eu tô com uma série agora em São Paulo, em cartaz, muito feliz, que chama Jazz em Bossa Sessions. É uma série que eu estou fazendo dentro do Blue Note São Paulo, que acabou de inaugurar. Traz para cá, para o nosso Blue Note aqui no Rio também. Tenho vontade, cheguei até a fazer algumas coisas e tal, mas eu tenho... São 40 concertos que começaram em março. Já começaram em março. E como é que é? Um dia na semana ou são vários dias? Não, normalmente uma vez por semana. A gente tem um grande público em São Paulo. Normalmente uma vez por semana. E é uma série que faz tributos aos grandes nomes do jazz e da bossa nova e que tem uma outra vertente que fala das novidades, das tendências, tanto na bossa nova como no jazz. Então tem um pouco de resgatar esse olhar, trazendo modernidade até para algumas coisas mais de algum tempo atrás, e também de mostrar essa novidade, essa moçada nova que está construindo e fazendo coisas aí no jazz da bossa nova. Isso. E é internacional também. Semana que vem eu tenho não sei qual é o nosso momento aqui, mas tem o Robert Glasper participando, que é um grande nome da música americana, vencedor de 3 Grammys, mas tive a felicidade de fazer o Quinteto Piazzolla, que é o quinteto que trabalhou com Astor Piazzolla. Traz pro Rio também. Tem várias coisas, não percam. Também. Jazz and Bossa Sessions, em São Paulo, no Blue Note. No Blue Note São Paulo. E aí tem outros projetos sendo trabalhados, mas eu já fiz muita coisa. Fiquei durante muitos anos com uma pesquisa, encaminhando uma pesquisa e que eu também tenho orgulho de ter feito, porque... era o meu segundo pai, ele nem sabia, mas ele é. Foi o Pixinguinha. Eu sou uma verdadeira filha apaixonada. Pô, eu tô somos irmãs. Brigando pelos meus direitos de filha. Eu acho que quem quiser que se manifeste. Eu já me manifestei que eu sou filha, branquinha. É um gênio, né? Eu amo muito o Pixinguinha. Eu acho que ele tem uma importância enorme no que a gente é como classe artística, porque não foi um homem só genial na criação. Ele foi um homem ético, foi um homem respeitado por todos. Um homem bom, né? Um homem bom, sabe? Um homem que atravessou décadas sem reclamar de nada, fazendo, entendeu? Um grande exemplo. Um grande exemplo. E morreu com uma produção desconhecida, que aí eu chego nesse lugar, né? Outros tantos também já chegaram, produtores, pesquisadores e tal, mas a gente chega nesse lugar de e o que ele fez e não chegou para o público? Então, aí começa a pesquisa, que eu fiz em parte com a família, com os netos dele, com outro músico chamado Caio César.
Na parte de música, tive como parceiros um parceiro seu, o Sérgio de Braja, que foi diretor de um filme que a gente é o nosso querido aqui, editor e parceiríssimo. Que está com a gente todo dia aqui no Estação Sabiá, né? Nas nossas entrevistas. E o Serginho foi fundamental, ele fez comigo Nós Somos um Poema, que é uma história bem curiosa, porque o Pixinguinha fez uma parceria, Vinícius de Moraes amava Pixinguinha. Todo mundo amava Pixinguinha, mas Vinícius era assim, amava Pixinguinha. E eles fizeram uma parceria para um filme chamado Sol sobre a Lama, um filme que foi feito na década de 70 e tal, mas que não teve praticamente exibição, uma confusão danada. Foi na época da ditadura militar, mas os produtores brigaram. Mas o que ficou disso? Foi a parceria do Pixinguinha com o Vinícius. E a gente, primeiro, eu resgatei isso, fiz um disco com todos os arranjos originais do Pixinguinha, interpretados por pessoas da atualidade, grandes músicos da atualidade, Carlos Malta, Milton de Holanda, Elza Soares cantando, Céu cantando, Diogo Nogueira, enfim, Jardim Macalé. E depois a gente resolveu fazer uma investigação sobre como é que essa parceria surgiu, o que aconteceu. E aí surge Nós Somos um Poema, que é um filme de um curta, mas muito interessante, que várias pessoas, a família dos produtores do filme contam, as filhas do Vinícius contam, a Bettina Vianney, que era filha do Alex Vianney, que foi o diretor do Sol sobre a Lama, que é esse filme, fala, e a gente descobre, assim, para encurtar, porque a história acho que vocês têm que ver, tá na internet também. Pois como é que a gente vê? Tá na internet, tá no YouTube, tem lá, Nós Somos um Poema. E a gente descobre que tudo começa ao redor da piscina da Carmen Miranda, que foi tramado entre o Alex Vianney e o Vinícius de Moraes, quando os dois viviam em Hollywood. Começaram a pensar nesse amor que tinham, na casa da Carmen Miranda, nesse amor que tinham ao Pixinguinha, que fariam no futuro com eles. Demorou algum tempo e fizeram. Mas do Pixinguinha surgiram outros projetos que eu acho que são muito bonitos. Eu fiz 3 discos sinfônicos, com arranjos originais dele, porque sempre me encantou essa possibilidade do que o Pixinguinha trouxe para a orquestração da música brasileira. Eu acho, de fato, ele foi o primeiro arranjador no Brasil a trazer elementos de brasilidade, elementos da africanidade para a música brasileira. E eu acho que, do meu ponto de vista, a música brasileira é rica por isso, porque até então ela era uma cópia espelhada das coisas, um espelho da música europeia, inventando a sua própria linguagem. Eles trouxeram pandeiros, instrumentos de percussão, as coisas que estavam no morro, que estavam nos guetos para os estúdios. Ele foi o primeiro arranjador brasileiro contratado por uma gravadora grande, né? Uma gravadora que foi a RCA Victor, eu acho, que se instalou aqui na época. Então, ou seja, ele é um homem que marca essa alteração e essa importância que eu acho que a música brasileira tem hoje no Brasil e no mundo. Então, eu fiz 3 discos sinfônicos, 2 discos sinfônicos, um chamado Sinfônico Popular, que eu gravei com a Orquestra Sinfônica do Recife, com também músicos populares, com arranjos mais dançantes deles, e fiz um disco lindíssimo em parceria com meu querido Silvio Barbato, o maestro Silvio Barbato, que infelizmente está numa outra dimensão agora, mas fiz com a Orquestra Petrobras Sinfônica e a participação de diversos solistas. Um disco lindo também, tá aí, a Hobby Digital distribui há muitos anos, e é um registro, porque não havia registro dessas coisas sinfônicas dele, e foram todos muito bem cuidados, bem acabados. E por último, eu fiz por último mais ou menos, porque isso gerou uma exposição que eu fiz no Centro Cultural Banco do Brasil, uma grande exposição sobre Pixinguinha. Foi lindo, eu fui curadora, trabalhei com diversos parceiros, foram 12 salas contando a história do Brasil a partir de Pixinguinha. É lindo, foi muito bacana. Essa exposição saiu do Rio, foi para outros estados? Não, ela só ficou em Brasília, foi um enorme sucesso, sou super cobrada por isso, mas... foi no CCBB lá? No CCBB de Brasília, ficou 3 meses em cartaz lá. Tinha que circular, né? Eu um dia volto, mas é muito complicado de tantas coisas, né? Claro. Fiz um livro de artes também,
chamado sobre ele, aí com fotos do período no Brasil, muitas fotos deles, pesquisei muitos acervos, tem um acervo incalculável da música brasileira, desses encontros que ele passa, e lancei isso, que é o Pixinguinha, o Tempo e o Gênio. E o último momento eu fiz em parceria com o Hamilton de Holanda, a produção, e o Marcos Portinari, também meu querido amigo, fizemos a produção de um disco chamado Mundo de Pixinguinha, onde saímos pelo mundo gravando obras dele com o Hamilton como intérprete brasileiro, dividindo com grandes nomes do jazz internacional. Que e aí beleza. gravamos com o Chucho Valdez, com o Richard Galliano, com o Stefano Isso foi mais recente. E Wynton Marsalis, enfim, foi 2016, 2015, 2016. Foi um disco premiado, ganhamos vários prêmios, depois fizemos um DVD também. Como é que faz para comprar esse disco? Tudo Hobby Digital, distribuidora. Hobby Digital na internet? Tem tudo lá. E é lindo, vale muito a pena ouvir, porque é de uma delicadeza. E é também bonito ver o documentário, também, o DVD, porque tem um mini documentário que as pessoas falam que foi pro Wynton Marsalis ouvir Pixinguinha, entender. Maravilhoso, Chute o Valdez, dizendo, nossa, não o que percam, que é? Hein? Porque... O que é isso? Então, eu tenho muita honra de ter feito um ciclo de 15 anos aí de trabalho, de pesquisa, para botar isso em pé e deixar esse legado. Mas tem uma gravadora, que é a Crioula Records, que lançou também outras coisas. Eu sou muito ligada a essa questão da história, da memória. Isso é meu, assim. Eu tenho então eu tenho trabalhos que são muito vinculados a isso. Desde sempre, Lu? Olha, é imperceptível, mas eu acho que desde sempre. Foi imperceptível, mas eu sempre tive muito prazer com essa coisa da cultura brasileira em si. Memória. Da memória, mas da pesquisa, da história. Então eu gravei também um trabalho de resgate com uma tocadora de pífano, Zabé da Loca, que já faleceu, que era uma mulher incrível. Eu tive a sorte de descobrir a partir de uns amigos que já tinham descoberto, mas o que eu fiz foi trazer ela para o Brasil, para o mundo. Isso eu fiz. Tem muita honra. Então, olha só, Lu, estou impressionada. Que prazer. Não, eu acho assim, de uma importância inestimável que você faz, e tomara que a gente consiga vencer tantas barreiras que estão aí pela frente, retomar esse Brasil rico, criativo, alegre, sem esse ódio todo, né? Porque acho que a coisa cultural ajuda a gente a levar isso para frente. Queria te agradecer muitíssimo de estar aqui. Obrigada, Edina, é um grande prazer estar aqui. E olha, vamos confiar, isso tudo vai passar. Nós já vivemos outros momentos, vai passar, esse bloco vai passar. E ó, amor à cultura, isso é o que nos salva e nos alimenta. Maravilhoso, importantíssimo. E volte a hora que você quiser. E você me convida quando você precisar. Tá bom, tá bom. Então, gente, muito obrigada, vocês também, por estarem aqui com a gente. Obrigada, Lu, obrigada ao Sérgio. E estamos aqui toda segunda e quinta, às 16 horas, na Estação Sabiá, TV 247, no estúdio do Rio de Janeiro. Tchau, gente. Beijos.